E aí, tudo bem? Bem-vindos a esta nossa nova investigação. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num debate grandioso e, sinceramente, fascinante. Nós vamos dar um passo atrás e adotar uma postura totalmente imparcial para analisar a fronteira exata onde a física empírica padrão e a estrutura filosófica da teoria X se esbarram. É um embate sobre a própria essência da realidade, em absolutamente todas as suas escalas. Vamos pegar os dados mais recentes, os experimentos de ponta, e ver como eles sustentam duas visões de mundo completamente opostas. E para dar o tom da nossa conversa de hoje, olha só essa citação. A grande questão que está tirando o sono de muito físico e filósofo hoje em dia é justamente essa. Será que a gente deve enxergar a realidade como um fluxo contínuo e todo interconectado, quase como uma música clássica tocando sem parar? Ou será que o universo é feito de fenômenos quânticos discretos, pipocando de forma independente e movidos puramente pela probabilidade? Bom, o conflito central aqui é o seguinte. De um lado do ringue, nós temos a física empírica padrão. Ela confia muito na ciência da informação quântica e naqueles modelos de cosmologia que a gente já conhece bem. Do outro lado, temos a chamada Sim-Sofia, ou Teoria X. Essa é uma estrutura proposta pelo Edison X, lá em 2019, que bate na tecla da interconexão universal. Para ele, existem variáveis determinísticas ocultas e o acaso simplesmente não existe. O nosso objetivo hoje não é escolher quem está certo, mas sim entender como essas duas lentes tão diferentes enxergam exatamente a mesma base de dados científicos. Então, o nosso roteiro de hoje é mais ou menos assim. Vamos começar lá na fronteira quântica macroscópica, depois descer para o emaranhamento dentro do próton, dar um salto cósmico para falar da expansão irregular do universo, entrar de sola no confronto matemático que rege tudo isso e fechar com a partitura oscilatória da natureza. Ponto número 1. A fronteira quântica macroscópica. Vamos começar examinando a nossa escala, a escala de objetos que a gente pode ver e tocar, e um avanço que começou a bagunçar a fronteira entre o mundo clássico e o quântico. A ciência não para, né? Em fevereiro de 2025, uma equipe lá do Caltech, liderada pela doutora Maria Spiropoulo, publicou um resultado que é, francamente, de explodir a cabeça. Eles conseguiram gerar emaranhamento quântico entre dois diamantes. E não eram diamantes microscópicos, não. Eram pedras de 1 centímetro de diâmetro separadas por 1 quilômetro inteiro via fibra ótica. Nós estamos falando de objetos que cabem na palma da mão, exibindo um comportamento que, até ontem, a gente jurava que só existia no mundo invisível dos átomos. E é agora que a coisa fica boa. Como é que os dois lados interpretam o exato mesmo experimento com os diamantes? Para a física padrão, representada pelo Dr. Mikhail Lukin, de Harvard, sistemas grandes sofrem o que eles chamam de decoerência muito rápido. Ou seja, eles perdem suas propriedades quânticas para o ambiente. Então, exige-se um controle absurdo para que funcionem como qubits estáveis. Já a teoria X do Edison X enxerga isso de um jeito totalmente diferente. Para ele, essa tal decoerência não é uma perda, mas sim um sistema combinatório, onde esse emaranhamento se adapta para criar novos efeitos na escala macro. É como se o macro e o micro morassem na mesmíssima casa. E isso levanta uma dúvida muito boa. Se nosso mundo, o mundo macroscópico, tem essa conexão profunda escondida ali sob certas condições, o que será que está acontecendo lá nas profundezas, nos blocos de montar mais básicos da realidade? O que nos leva direto para o nosso segundo ponto, o emaranhamento dentro do próton. Vamos dar um mergulho na dinâmica absurdamente complexa dessas partículas. O pessoal do Laboratório Nacional de Brookhaven andou esmagando partículas em alta velocidade, e entre 2024 e 2025, eles confirmaram algo incrível. Sabe aquela ideia do próton como uma bolinha dura e estática? Esquece. Eles provaram que o próton é um arranjo super vibrante, cheio de emaranhamento quântico entre quarks e gluons. Mas olha o grande detalhe aqui. A entropia, ou seja, o nível de desordem que sobra depois que esses prótons colidem, já pode ser prevista matematicamente antes mesmo da colisão acontecer. Tudo graças a esse emaranhamento inicial. E, de novo, o mesmo dado empírico, duas visões de mundo. A física padrão olha para essa desordem previsível e usa a ciência da informação quântica para fazer as contas e explicar o processo. Faz sentido, né? Mas a teoria X pega esse exato mesmo dado e diz, espera aí, se a gente pode prever a desordem perfeitamente, isso é a prova de que o acaso puro não existe. Essa é a base da primeira lei de X. Para ele, tudo segue um determinismo flexível. Ou seja, as causas se emaranham, colidem e geram efeitos rigorosos. Nada, absolutamente nada, é deixado para a sorte no universo. Dando um respiro e saindo do mundo subatômico, vamos fazer o caminho inverso
e olhar para o espaço sideral. Ponto 3. A expansão irregular e o famoso universo. 842. Pense no trabalho que dá mapear 842 aglomerados de galáxias inteiros. Foi exatamente isso que o astrofísico Constantinos Migas fez lá em 2020, usando emissões de raio-x. O que ele descobriu balançou as estruturas da cosmologia. O estudo provou por A mais B que o universo se expande em taxas visivelmente diferentes, dependendo de para onde você está olhando. Adeus àquela velha regra de que a expansão do cosmos é uniforme e perfeitinha para todos os lados. Como você já deve imaginar, isso causou um choque de modelos. Para a cosmologia padrão, essas variações de velocidade são tratadas como anomalias muito instigantes que exigem ajustes de rota naquele modelo do Big Bang uniforme que a gente aprende na escola. Já para o X, essa expansão desigual é justamente a base arquitetônica do que ele chama de ramiverso. Pela lei X5 da teoria X, o universo não veio de uma única explosão que se expande igual uma bexiga. Ele seria multiforme, cheio de ramificações e blocos galácticos fechados, todos interconectados, onde o vazio absoluto simplesmente não tem espaço para existir. Mas vem cá, diamantes quânticos na sua mão, prótons superdinâmicos batendo cabeça e um universo que cresce torto. Como é que alguém consegue a proeza de enfiar tudo isso dentro de uma única estrutura lógica? É aí que a gente entra no nosso quarto ponto, o confronto matemático fundamental. É aqui que a mágica, ou melhor, o cálculo diferencial de fato acontece. Uma coisa muito importante para ficar clara é que a teoria X não tenta jogar as fórmulas famosas no lixo. A equação de X reposiciona tudo. Pense num grande armário. O tensor da gravidade do Einstein ou o hamiltoniano do Schrödinger, da física quântica, não são vistos como regras isoladas que brigam entre si. Na visão do X, eles são apenas gavetas, casos superespecíficos operando em diferentes planos causais dentro de uma equação muito maior. Essa equação mestra tenta descrever como o efeito varia no tempo de forma contínua em toda a realidade. E o coração da briga está aqui. Sabe aquela velha história de Deus não joga dados com o universo? A física padrão abraça o formalismo de Copenhague, que diz que as coisas na base da realidade existem num mar de probabilidades que colapsa de forma aleatória, quase como um jogo de azar. A equação de X tira a roleta do cassino. Para ele, não tem colapso probabilístico nenhum. Tudo é um acoplamento causal contínuo. As engrenagens estão perfeitamente encaixadas o tempo todo, numa cadeia rígida de causa e efeito. Até a palavra desordem ganha um significado totalmente novo aqui. Quando físicos medem a entropia nessas grandes colisões de partículas, a visão padrão enxerga decadência, um sistema perdendo energia para o caos. Mas se você colocar as lentes da teoria X, esse termo de dissolução na matemática não tem nada a ver com degradação fatal. É só um pedaço de energia passando de forma organizada de um plano causal para o outro. O que a física clássica vê como desordem, a teoria X lê como uma simples baldeação de trem matemático. O que nos traz ao nosso quinto e último ponto de hoje, a partitura oscilatória da natureza. Vamos juntar todas essas peças e ver que melodia sai disso tudo. Em resumo, o argumento de X é bem elegante. Não tem mágica nem saltos esquisitos no universo. O modelo dele tenta amarrar a gravidade pesada do Einstein com a leveza vibrante da física quântica, sem precisar de coisas ultracomplexas como a teoria das cordas. Para a teoria X, a gravidade macroscópica e o mundo subatômico são apenas volumes diferentes de uma mesma música. São intensidades diferentes operando dentro de uma mesma corrente causal ininterrupta. E a gente termina com essa provocação de ouro que continua ecoando nos maiores laboratórios de ponta do mundo hoje. É fascinante, né? Como que os mesmíssimos dados incrivelmente precisos de diamantes, prótons e galáxias podem sustentar duas visões de mundo tão absurdamente opostas? Será que o universo é um grande cassino governado pelo acaso? Ou existe uma partitura invisível regendo uma sinfonia perfeitamente integrada? A resposta, por enquanto, segue em aberto. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa investigação e até a próxima.